Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Robinho e hoje iremos falar de Crise nas Infinitas Terras, esse crossover aí que teve 5 séries que fez parte deste universo, desse grandioso crossover aí da CW, e hoje vamos falar sobre. Mas agora, por enquanto, você vai fazer o quê? Você já vai se inscrever no canal, vai deixar aquele like, então já, beleza, então agora vamos para Crise nas Infinitas Terras. Eu por esses dias vi muita gente aí trocando ideias na internet, muita gente falando sobre esses episódios aí que fizeram parte do universo aí de Crise nas Infinitas Terras, que abordou algumas séries, que teve séries grandiosas e que trouxe um pouco a mais ainda para essas séries de muita coisa que envolveu esses 5 episódios. Aí as pessoas estavam conversando sobre isso, muitas pessoas até trocando ideia com algumas pessoas aí, acharam que era uma série paralela, então eu falei, vou fazer um vídeo aqui falando sobre, para as pessoas, né, que estão querendo assistir as séries, que estão aí querendo mergulhar nesse grandioso universo aí que a CW criou, personagens da DC, maravilha, que só engrandeceu cada vez mais esse universo, esse multiverso que se expande a cada dia mais, nesse maravilhoso mundo que foi criado dentro de toda essa atmosfera, de toda essa química grandiosa que abordou esses temas aí, que entram 5 séries que eu vou colocar aqui episódio para vocês conferirem, meus amigos. Então vamos lá. Crise nas Infinitas Terras, são 5 séries aí que teve parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, para quem não sabe. Aí começou, já vou mandar aqui para vocês, começou lá na Supergirl, a série Supergirl, que foi na quinta temporada da Supergirl, no episódio 9. Foi a primeira parte. E depois veio a segunda parte, que foi na série Batwoman, que foi isso, tem a sua primeira temporada, que é uma série nova, e também foi no episódio 9. A parte 3 foi no seriado O Flash, na sua 6ª temporada, a parte 3 do Flash, na sua 6ª temporada, no episódio 9. E depois, na sua 4ª parte, foi a série O Arqueiro, o Arrow, o Arqueiro, que foi a 8ª temporada, no seu episódio 8. E finalizou aí na série Legends of Tomorrow, que são as Lendas do Amanhã, na sua temporada 5, episódio 1. Beleza, galera? Ficou aí legalzinho para vocês acompanharem aí esse universo. E o que é a Crise nas Terras Infinitas, nas Infinitas Terras, que juntou todas essas séries, mas ainda tem mais, que juntou todas essas séries que eu citei aqui, de Supergirl a Legends of Tomorrow, que já havia vindo alguns crossovers deles, para quem acompanha essas séries aí, já sabe que estava vindo grandes episódios aí juntando Flash no Arqueiro, Arqueiro no Flash, Supergirl no Flash, Supergirl no Arqueiro, e estava todos os Legends of Tomorrow, um viajando para o outro, e nas suas terras paralelas, nos seus universos, e agora eles fizeram esse grandioso, esses, né, que foram 5 episódios aí abordando a Crise nas Infinitas Terras, que aconteceu lá, galera, rapidinho aqui, um spoiler aqui, que não vai dar nada também, e só alegria. O que acontece? Está acabando tudo, galera, está sendo destruído tudo muito rapidamente, através da matéria escura, e o que acontece? Então, eles têm que se unir, todos, porque todos os universos estão sendo destruídos, o multiverso está sendo destruído, Terra 33, Terra 99, Terra, assim, todas as terras estão sendo destruídas, então eles estão se unindo aí, se uniram todos, e aí acabou entrando aí mais personagens, vamos dizer assim, 3 Supermans, exatamente, galera, 3 Supermans, que foi o Superman do Supergirl, o Superman do filme do Superman, que saiu, se eu não me engano, em 2006, Superman, um retorno, e saiu o Superman da série Smallville, 3 Superman, 2 Flash, o Flash do Flash, né? Então, o Flash do Flash e também o Flash do filme A Liga da Justiça se uniram, entendeu? Aí abordou mais algum, aí veio o Raio Negro também, que é lá da CW, desceu o Raio Negro também, que tem a sua série aí, para quem não assistiu, assista também o Raio Negro, ele também veio, daí foi lá ele, John Constantine, da série Constantine, exatamente, ele também esteve presente aí no Crise das Infinitas Terras. Lucifer do seriado, desse grande seriado também, que agora está na Netflix, também esteve ali presente ali, e foram muitos personagens aí de outras séries que foram entrando nesse universo, nesse multiverso, que cada dia que passa vai se expandindo mais e aumentando muito mais. Muito personagem. Se eu me esqueci de algum aí, deixe no comentário e me desculpe, porque são muitos personagens novos que entraram aí, que os caras trouxeram para engrandecer cada vez mais. E também, né, fazer você assistir as outras séries para você entender. Porque se você assistir só um, você não vai acabar não entendendo e vai dar um nó no seu cérebro. Pô, eu assisti o episódio lá e não entendi nada. Então, porque já começou lá na Supergirl. Por exemplo, você começar no seriado do Arqueiro, pô, o que é isso? Não tô entendendo nada. Mas, então, você tem que pegar no seriado da Supergirl, que começa lá, Supergirl, no episódio 9, temporada 5, começa a Crise nas Infinitas Terras. Então, galera, espero que tenha ajudado vocês aí.
Vou deixar na descrição do vídeo aqui certinho a série, a temporada que vocês têm que assistir, para vocês não se perderem e assistirem essa grandiosa produção em todos os aspectos de fotografia, filmagens, tudo, abordou tudo, todos os personagens. Aí eu vi alguns comentários que os caras não conseguiriam trazer mais algo diferente e colocar todos os personagens, todos eles que foram introduzidos na série, todos os personagens que vieram para esse Crise nas Infinitas Terras, o pessoal achava que eles não conseguiriam ir fazer, não conseguiriam ter a importância de cada personagem dentro daquilo que foi lhe proporcionado, dentro daquilo que é o seu, entre aspas, dever dentro da série. Mas eles conseguiram sim. Você vai assistir, você vai conferir lá essas 5 séries que eu citei aqui: Supergirl, Batwoman, Flash, o Arqueiro, que é o Iron, e o Legends of Tomorrow, que é o Lendas do Amanhã. Maravilha, galera, muito obrigado. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Deixa aquele magnífico like, se inscreva no canal e valeu!